A nossa passagem pela Terra sempre é permeada por datas simbólicas, pequenos apocalipses imperceptíveis aos outros, mas que nos marcam e mudam a nossa vida. No segundo em que nascemos, daquele segundo em diante, celebramos a nossa existência. Quando morremos, há um funeral para que possa nos dizer adeus. Mas eu sempre me perguntei sobre o que há no meio, as pequenas mortes e os nascimentos que temos enquanto estamos vivos. Precisei escrever esse livro por causa disso, por causa de um renascimento necessário, meu e do Cícero, o protagonista que você conhecerá logo. Aos 17 anos, eu amei pela primeira vez. Me apaixonei perdidamente e me joguei com tudo, porque eu nunca me sentira tão incrível em toda a minha vida. O amor faz isso, né? Alguém viu uma luz em mim, uma luz que eu nunca encontrara. Eu vi uma luz especial nesse alguém também. Mas, com o amor, você sabe, vem todas as outras coisas, as dores, os dramas, as traições e uma série de sentimentos ruins que às vezes invadem algo precioso que a gente não consegue proteger, por mais que tente até o fim. A frustração, a perda e a dor em geral fazem parte não só do amor, mas do ato de crescer e amadurecer. E aí, para não sucumbir no mar de culpa e sofrimento em que eu próprio mergulhei, precisei fazer algo. Eu precisei renascer no meu apocalipse pessoal. Eu precisei escrever esse livro novo. Sempre quando começa um livro, quero que você se veja na história, nas nuances dos protagonistas, nos personagens secundários ou nas situações e temas que o livro aborda. Só que, entenda, a literatura é minha salvação e maldição. Quando eu ponho as minhas dores no papel, ela me salva de morrer sufocado. Mas o ato de colocar toda a minha vulnerabilidade nas páginas de algo que vai ser lido e comentado ainda faz as feridas doerem e sangrarem. Este livro foi isso. Eu precisava sangrar. Assim como você sangrou, e assim como ainda vamos sangrar muito até um dia em que partirmos. Feitos de Sol teve muitas versões antes de chegarmos à que está em suas mãos. Eu sabia a história que queria contar, e a essência dela nunca mudou, mas colocá-la pra fora era como arrancar as minhas vísceras. Doía, me fazia chorar, mas era necessário. E talvez aí seja a mágica da nossa relação, minha e sua. O sentimento que sempre nos ligou e faz a gente ter essa conexão especial não é o quanto você gosta ou gostou do meu livro, e sim a cumplicidade que você encontra nas minhas palavras, enquanto eu encontro conforto na sua aceitação. Seja os sentimentos dolorosos ou doces, eu não solto sua mão, nem você a minha, até que a gente chegue ao final daqueles altos e baixos das histórias que eu conto. Quando acabar de ler esse livro, se você estiver passando por uma situação difícil, quero que se permita renascer também. Assim como eu fiz, e ainda farei mais vezes. Do mesmo modo como Cícero e o Vicente fizeram. Eu descobri que todos nós somos feitos de sol. E quero te ver brilhar. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas Martins, vocês estão no meu cantinho e hoje a gente vai ter a primeira resenha do meu canal em 2021. Sim, gente, eu fiquei um tempinho sumido porque eu tive uns probleminhas de alergia que afetou um pouco a minha garganta e eu tava bem rouco, então não tava dando pra gravar, mas estamos aqui e estamos pra gravar um dos vídeos mais especiais que eu já gravei. Eu acho que vai ser o mais especial por um bom tempo, eu duvido que... Enfim, vocês vão entender. Hoje vamos falar de Feitos de Sol, de Vinícius Grossos. Sim, o autor de O Garoto Quase Atropelado, que conquistou meu coração, aquele livro, assim, pra sempre. Enfim, eu li esse livro bem no final de 2020, foi a minha última leitura de 2020, se eu não me engano, assim, a última leitura normal, porque eu tive que ler algumas coisas pra faculdade. Mas sabe aqueles livros que eles te pegam e te levam pra algum lugar que você não esperava ir? Foi Feitos de Sol. Feitos de Sol, ele é um romance que conta a história de Cícero e Vicente. Os dois estão ali em 1999 e cada um acha que o mundo vai acabar de alguma maneira. Cícero acredita que o mundo vai acabar por conta do bug do milênio. Eu não sei se vocês lembram, não sei se vocês viveram isso, mas na passagem de 1999 para 2000, muita gente achava que o mundo ia acabar porque os computadores teriam um bug, eles não conseguiriam processar a virada do milênio, e isso daí iria fazer com que os computadores perdessem o controle, lançassem ogivas nucleares para todo lado. Enfim, era esse o bug do milênio. Porém, Vicente acredita que o mundo vai acabar de outra maneira. Para ele, vai acabar num apocalipse. O apocalipse religioso mesmo, aquele da Bíblia, do arrebatamento e tal. Enfim, o que interessa é que os dois acham que o mundo vai acabar, só que antes do mundo acabar, os dois querem ler a última edição da revista de quadrinhos favoritos deles, que é Under Hero. Eles vão até a revista lá, a loja onde vende as revistas em quadrinho, e eles descobrem uma coisa: a loja fechou.
Não tem como eles verem a última edição. É a que finaliza a história e eles estão muito ansiosos por isso. Detalhe, um não conhece o outro nesse momento. Eles se conhecem ali e eles decidem então que é hora de ir atrás dessa edição, de saber o que aconteceu. Afinal de contas é a história que eles mais gostam e eles querem finalizar essa história. E aí a narrativa começa a se desenvolver. Eles vão atrás, eles precisam ir para uma feira, eles fogem de casa e vão para essa feira. E é aí que as coisas começam a rolar, porque quando eles vão, eles percebem que além da amizade, algo mais pode surgir ali. Porém, a história tem muitas nuances, e é o que eu vou abordar a partir de agora. Dos personagens, Cícero e Vicente, eles são muito diferentes, porém muito iguais em muitos aspectos. Cícero, ele é um personagem muito sonhador, assim, ele vive com a cabeça nas nuvens, ele pode estar fazendo qualquer coisa mesmo, que a mente dele viaja. Ela vai para um outro lugar, uma outra dimensão ali, ó, e ele nem percebe, ele vê as cores das coisas, ele começa a imaginar desenhos, porque ele desenha, ele gosta muito disso, então a história do Cícero ela é bem legal. Ele mora só com a mãe dele e eu sinto que o Cícero é um garoto muito sozinho, sabe? Ele tem uma amiga, e é isso. E eu acho que ele fica bem perdido ali, tipo, quem sou eu? Ele não consegue se permitir a muita coisa. Ele acaba se privando muito. Vicente, ele também acaba se privando muito, mas por outro motivo. A família dele é extremamente religiosa, no nível não pode escutar música, não pode ver filme, não pode ver televisão, não pode ler. Ele não pode fazer nada que não seja para a igreja. A família dele controla tudo, controla a hora que ele sai de casa, a hora que ele tem que voltar, o que ele tem que fazer. Porém, o Cícero consegue escapar de vez em quando dos pais dele justamente por essa ânsia de viver, sabe? Por essa vontade de fazer alguma coisa, de poder acontecer, de poder se libertar das amarras que ele tem. E é aí que essa história se encontra. Os dois precisam viver uma vida, os dois querem muito viver algo e os dois querem descobrir. E então eles saem juntos, né? Eles vão numa feira que é em outra cidade, eles têm a ajuda da avó deles, enfim. Eles vão pra lá e ali tudo acontece. Primeira coisa que eu destaco é a história de amor extremamente bem feita. Gente, o livro ele é definido como um romance capaz de incendiar o mundo. Os dois são capazes de incendiar o mundo. E eu não poderia definir de forma melhor. É aquele romance que você começa vendo como ele vai surgir. Você até duvida às vezes, tipo, será que vai surgir esse romance? O romance surge. E você se vê torcendo pelos dois, porque mais do que só um relacionamento romântico, eles precisam se libertar, eles precisam viver. Eu acho que, na minha interpretação, essa viagem deles é muito mais uma busca de quem eles são do que a busca pelos quadrinhos. Os quadrinhos, o que são os quadrinhos perto de descobrir quem você é, do que você gosta? E esse romance permite muito isso. É muito bonitinho quando os dois percebem que um gosta do outro e isso vai crescendo neles. Mas o que eu mais acho bonito é a relação de amizade que os dois têm. Antes de qualquer coisa, antes de gostarem um do outro, e eu bati com tudo no microfone. Antes de gostarem um do outro, eles são amigos, eles se entendem. Eles têm uma vida ligeiramente igual, porque ambos são muito presos ali no mundo, e os dois às vezes protagonizam cenas muito engraçadas, muito românticas, muito bonitas, às vezes até muito safadinhas. Mas isso é ótimo, porque dá uma dimensão do romance dos dois. É muito bonitinho ver os dois juntos, de verdade. Eles vão pra uma praia e essas cenas na praia são lindas. A avó do Vicente ajuda muito os dois a se entenderem, a entender o que tá acontecendo ali, porque os dois estão tipo, olha, eu acho que eu tô gostando dele, mas eu não tô entendendo esse sentimento. Então eles vão entendendo como é que aquilo dali formula. Porém, quem leu O Garoto Quase Atropelado vai ter a mesma sensação que eu. Essa história tá feliz demais. Vocês não acham? Bem, o que eu posso dizer é, essa história tá feliz demais. Mas o que acontece é, leia. Eu não vou dar spoilers, eu não seria capaz de fazer isso com uma obra que eu amei. Então, se você quiser entender por que eu disse isso, vai atrás de ler. Enfim, é um romance lindo e aí eu vou para a segunda parte da história. Lembra que eu disse lá no começo que os pais do Vicente são extremamente religiosos, extremamente fanáticos ali com a religiosidade, extremamente praticantes? Então, aqui entra a intolerância que tem. Se hoje a gente tem muita intolerância, imagina em 1999, ou seja, 21 anos atrás. Era muito difícil, era complicado porque era uma sociedade diferente, com pensamentos ainda fechados. E apesar de hoje em dia a gente estar vivendo uma onda muito grande de conservadorismo,
Aquela época era muito complicado entender as diferenças, principalmente isso. Então era um tempo, sim, complicado de se conseguir lidar com as coisas, mas os dois conseguem lidar bem. Só que começa a ficar pesada a coisa. A história, eu vejo ela tratando da intolerância, do preconceito, de uma forma muito sutil, mas muito real. Porque o preconceito não vem só do outro. Ele vem de você mesmo. O Cícero, ele teve a formação identitária dele em um ambiente em que algumas coisas passaram para a mente dele e ele tomou aquilo com verdade, ainda que não sejam. Então, para ele, alguns discursos extremamente preconceituosos, eles são, de fato, os discursos normais. Bem assim, como se pudesse ver os discursos padrões. E ele reproduz esses discursos, mas ele não percebe que a partir de um momento, aquilo que ele reproduz é o que ele sofre. Então você fica, olha, essa obra aqui tem muito a acontecer. E eu achei extremamente bem encaixada essa parte, assim, essa parte de discussão da intolerância, da perseguição. Eu achei muito bem feito, o Vinícius foi muito, mas muito feliz. E aqui me leva para a terceira coisa que eu faço questão de destacar aqui, que é o tom extremamente confortante e esperançoso dessa obra. Primeiro que o livro faz referência a vários best-sellers da atualidade. Lembra que ele está sendo contado há 21 anos atrás, mas ele começa a imaginar coisas que poderiam acontecer na atualidade, tipo um livro que fale sobre vampiros que brilham no sol. Ele fala sobre isso. Outra coisa que eu achei uma sacada incrível foi algumas referências ao garoto quase atropelado dentro do livro. Elas são extremamente sutis, mas elas existem e eu adorei poder ler elas, assim, fiquei bem feliz, confesso, porque eu tenho muito carinho por aquele livro. E assim, o jeito como o Vinícius foi escrevendo a história, o jeito como ela segue, você torcendo pelos dois, as coisas acontecendo, me deixou muito feliz, e ele é sobretudo um romance sobre a esperança. Esperança de que dias melhores vão vir, esperança de que a nossa sociedade vai mudar, de que ela vai começar a ter pensamentos menos preconceituosos, ainda mais agora nessa onda de conservadorismo, e pensamentos de que, olha, não há mal que dure para sempre. As coisas vão se resolver. Então eu fiquei muito com essa sensação. Eu acho extremamente importante agradecer os autores que escreveram aquelas histórias com as quais você se sente tocado. E esse é o momento de eu falar, Vinícius, muito obrigado por escrever essa história, por materializar os sentimentos na história. Eu acho, gente, que escrever não é um simples ato de ligar letras que vão formar palavras, que vão formar frases. Eu acho que é mais que isso. Eu acho que é materializar sentimentos e dar a oportunidade de você se identificar, de você ler aquilo ali e passar por algo. É o que eles chamam de catarse, mas também é da sua construção da humanização. Enquanto você lê, você se humaniza, você se irmana com o que você está lendo e você pode nem ter vivido aquilo, mas por alguns segundos você vai sentir a dor por aquilo dali. Então, obrigado de verdade ao Vinícius por ter me feito sentir coisas muito boas. E aqui a gente chega no ponto crucial desse vídeo, que é o livro Feitos de Sol, que está aqui na minha mão, muito lindo. Ele ganhou 5 estrelas. Indiscutível que ele ganhou 5 estrelas. Porém, esse daqui não vai ser um livro comum para mim. Eu elevei ele ao meu livro favorito de todos. Eu sei, meu livro favorito anteriormente era A Garota que Roubava Livros, e você deve estar pensando, meu Deus, Lucas, você está falando que o livro é melhor que A Garota que Roubava Livros? Não é disso que se trata. Se trata do nível de identificação e do nível do quanto aquilo representa para você nesse momento. A Garota que Roubava Livros tem toda uma história construída com outra temática. Porém, no momento, o livro que eu mais gostei, que mais me tocou é esse, e por isso ele se tornou meu livro favorito. Inclusive, se vocês forem pesquisar, por exemplo, nas minhas redes sociais, não é difícil você achar alguma citação a Feitos de Sol. Eu sempre deixo elas totalmente descontextualizadas para que vocês não recebam spoilers. Eu tenho esse compromisso silencioso com os autores de não dar spoilers, porque ele passou muito tempo escrevendo as histórias dele. Existem vários, mas vários pedaços que eu poderia destacar desse livro. Mas eu vou ler um em específico, que foi o que mais me tocou. E eu espero que vocês entendam por que eu gostei tanto dele. Chegou a hora. Obrigado por ter brilhado para mim. Quando o sol esquentar a sua pele, lembre-se de mim, porque sempre pensarei em você. Então, gente, eu acho que por essa parte dá pra ver, e eu espero que vocês tenham percebido que
eu volto a ler esse livro e eu me emociono de novo. É estranho o quanto a literatura causa na gente, porque eu tô segurando a minha emoção pro meu olho não encher de água, porque eu achei a história muito boa. Eu lembro de quando eu acabei de ler, eu estar encharcado de lágrimas. Mas é uma história muito boa e eu espero que vocês aproveitem tanto quanto eu. Vinícius, muito obrigado. Leiam um livro, gente, ele é um livro muito bom, assim. Não é porque eu gosto muito do autor, porque eu gostei muito de O Garoto Quase Atropelado, então ele me conquistou mais facilmente por isso, mas eu sou um leitor um pouquinho chato para algumas coisas, principalmente para literariedade, e esse livro aqui é um show de literariedade. Então se você está procurando um livro que tem uma história de amor legal, uma história de amor que vai te fazer sentir seu coração quentinho, e se você quer uma história que se passe em um tempo passado e que vai discutir coisas que ainda são muito fortes em nossa sociedade, aqui está o livro. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo e que vocês, ao lerem o livro, gostem tanto quanto eu. Aqui na minha descrição, pela primeira vez, vai ter tanto meu link quanto o do Vinícius. Então fiquem à vontade para comprar com qualquer um dos dois links. Dessa vez eu vou deixar isso a cargo de vocês, porque às vezes é bom dar ajuda para autores nacionais. Então, muito obrigado. Se vocês gostaram do vídeo, não deixem de deixar o like de vocês, de compartilhar o vídeo, de se inscrever no meu canal se você não for inscrito, isso é muito importante. Precisando conversar sobre o livro, minhas redes sociais estão aqui na descrição. Vocês podem falar comigo nos meus comentários ali que eu respondo todos. Enfim, bora conversar sobre Feitos de Sol porque vale muito a pena. Muito obrigado por me acompanharem até aqui, muito obrigado por todas as visualizações. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!